Vamos exaltar o nome daquele que é digno de receber toda adoração. Afinal de contas, Ele é o motivo de você estar aqui, o motivo de nós estarmos aqui. É para honrar o nome dEle, para engrandecer. Se entregue de todo o seu coração. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Sou teu, nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou teu, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, enche o nosso coração da Tua essência, Jesus, da Tua presença. Oh, vem, oh, vem. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Teu nome está escrito em mim, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Fonte das... Oh, Jesus, só Teu nome é grande. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
mostra o meu coração. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, nós Te exaltamos. O Teu nome é grande, Pai. Oh Deus, nós estamos aqui pedindo por esse ano, mas nós temos tanto também a agradecer. Oh Pai, mesmo num ano de tantas dificuldades que nós passamos, a Tua boa mão sempre esteve conosco, sempre esteve do nosso lado. E nós cremos porque a Tua palavra diz que aquele que planta com lágrimas, colhe com júbilo. E nós já podemos ver a alegria preparada para nós. Se nós ainda não estamos passando por ela, Pai, nós já cremos que passaremos, porque em Teu nome há abundância de alegria. Há uma nova canção em meus lábios. Estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com
Nós te damos o nosso coração, nós te damos a nossa vida, o nosso futuro. Não queremos mais sonhar os nossos sonhos, mas queremos sonhar os teus sonhos, porque são muito melhores que os nossos, Pai. Por isso, venha nessa noite, fala o nosso coração, abre os nossos ouvidos, Pai. Quebra toda barreira, tudo aquilo que nos impede de ser totalmente entregues a Ti. Oh Deus, nós queremos te amar muito mais do que já amamos, ter muito mais sede, muito mais fome da Tua presença, porque nós sabemos que na Tua presença nós seremos felizes, nós seremos plenos, ó Deus. Oh Pai, agradecemos por todas as bênçãos que tem nos dado. Amém. Você pode se sentar. Essa canção fala de grandes coisas que o Senhor fez por nós. Coisas grandiosas, coisas estupendas, coisas maravilhosas que o Senhor fez por nós. Mas 2020 foi um ano meio tedioso, não é verdade? Nós vimos grandes coisas sim, mas grandes coisas difíceis, grandes coisas complicadas. Foi um ano de muito ócio, foi um ano de coisas corriqueiras no sentido de estarmos tanto tempo presos em casa, na nossa rotina, conversando com as mesmas pessoas, não podendo sair tanto de casa, não podendo viver novas experiências. Em consequência disso, o aumento do consumo de entretenimento na pandemia subiu em 15%. Foi o período da humanidade que as pessoas mais consumiram entretenimento, consumiram mais streaming de vídeo, que é Netflix, Amazon, esses serviços de divertimento, e nós percebemos que as pessoas acabaram se viciando nisso. Por quê? Porque a vida estava muito monótona. A vida foi ficando cada dia mais chata, não é verdade? Não poderíamos sair para comer algo, em algum dos períodos da pandemia, não poderíamos reunir com os amigos, então as pessoas foram buscando vídeos e situações para poder passar o tempo. E com certeza o mais procurado desses vídeos eram situações de grandes acontecimentos, vídeos muito engraçados, ou vídeos que as pessoas fazem coisas mirabolantes, aquelas pessoas que atuam em alta adrenalina, pessoas que correm de carro, correm de lancha, pessoas que se aventuram a pular de paraquedas, situações em que você parece que a pessoa não vai conseguir, ela vai lá e consegue, ou seja, vídeos incríveis, vídeos que fogem da nossa realidade. Provavelmente esse foi o mais consumido nesse tempo. Por quê? Porque no nosso dia a dia nós não estávamos vendo mais as coisas incríveis acontecendo. As coisas que nós olhamos e dizemos assim, nossa, isso aí é impossível que isso aconteceria. Isso não é crível. Mas e agora em 2021? A nossa vida vai continuar monótona? Nós vamos continuar acessando dispositivos, acessando entretenimento, vendo a vida alheia de youtubers, vendo a vida alheia de pessoas que parecem que estão vivendo acima da nossa realidade, para termos um pouco de divertimento, para experimentarmos esse incrível. Eu acredito que está na hora da gente refletir, e eu falo isso primeiro para mim, a respeito do incrível no reino de Deus. O incrível que acontece todos os dias, a hora que nós abrimos os nossos olhos e percebemos o milagre da vida. Percebemos o milagre de estarmos respirando. Mas também vivenciar os milagres do dia a dia. E um desses milagres aconteceu em João 6. Jesus estava com uma grande multidão e já se passava um pouco da hora e as pessoas estavam com fome. E olhando para aquela multidão, os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, as pessoas normalmente precisam comer, isso é algo ordinário da vida, isso acontece. Então, manda essas pessoas embora para que elas comam e quem sabe amanhã elas possam voltar aqui e a gente continua com a sua ministração, com a sua palestra aqui, para que essas pessoas conheçam a verdade, mas vamos deixá-las procurar comida. E Jesus deu uma pontinha do que seria algo incrível
naquela tarde, quase noite talvez, ele disse: deem vocês alimentos para eles. Deem vocês. Antes de acontecer o incrível de Deus em nossas vidas, o incrível no reino, aparece uma ponta de dúvida, como apareceu nos discípulos. Eles disseram: Senhor, mas nem se nós tivéssemos 200 denários, nós conseguiríamos alimentar todo esse povo. A primeira sombra de dúvida. É como se Jesus dissesse para nós de uma forma audível agora: olhe, 2021 vai acontecer algo incrível. Eu vou fazer um milagre, eu vou fazer algo diferente na sua vida. E você vai dizer: Senhor, os casos de Covid em Sertanópolis já passaram de 100 pessoas que estão sendo acompanhadas. A economia não está melhorando, eu perdi meu emprego. A situação não é favorável, não temos recursos. Como que vai acontecer algo incrível? Meu irmão, a dúvida faz parte desse processo. Mas o importante é o que nós fazemos com essa dúvida. Se nós somos anestesiados por ela ou se nós seguimos em frente. E em meio àquele povo de Deus, existia um menino que apresentou seus recursos com disposição. Um menino que disse: olha, eu sei que não é nada. Eu sei que realmente não é nada para todo esse pessoal, não é nada. Mas eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Quando nós duvidamos, quando nós colocamos em descrédito aquilo que Deus irá fazer de forma incrível, Ele nos mostra que não é pelos recursos, mas é pela disposição do coração. É pela disposição do coração. Aquele menino não tinha muitos recursos, quase nada. Porém, o seu coração estava disposto. E essa é a pergunta para nós em 2021. Qual a disposição do nosso coração? Qual a disposição do meu coração? O que eu tenho em mãos? Eu vou entregar ou eu vou ficar dizendo: são poucos recursos, Deus? Não. Aquele menino poderia dizer: não, esse alimento é meu. Eu não preciso sair daqui, eu não preciso procurar alimento, eu já tenho meu alimento, já está bom. Não, mas ele compreendeu que alguma coisa incrível iria acontecer. Irmãos, essa é uma palavra muito dura para o nosso coração e para a nossa mente, porque a gente não raciocina dessa forma. Não raciocinamos. Porque com poucos recursos em mãos, nós pensamos: daquilo não sai nada. Você está com pouco dinheiro na mão, você vai comprar um carro? Você tem 10 reais na mão, você vai comprar uma joia? Não, é ilógico. Mas eu quero te dizer que no reino de Deus essa lógica não funciona. No reino de Deus o pouco é muito. Desde que, qual o outro passo? O menino colocou à disposição os recursos, Jesus pegou, deu graças e o que ele fez? Olhou para o alto. Se nós olharmos para o alto em 2021, os nossos recursos serão multiplicados. Você crê nessa palavra? Amém? Se nós olharmos para o alto nesse ano, os nossos recursos serão multiplicados. E eu não quero nem falar de recursos físicos monetários aqui, meu irmão. Sabe por quê? O que nós precisamos são de recursos emocionais. Eu tenho certeza que os outros recursos também são importantes para você como são para mim. Mas hoje nós precisamos de recursos emocionais, psicológicos. Recursos que nos deem condições de esperar, pacientes no Senhor. Que apesar de não estarmos vendo a solução, de apesar de a conta não fechar, olhando para o alto, dando graças pelo que temos, o milagre será feito em nossas vidas. E nós poderemos celebrar o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação dos recursos, o milagre da multiplicação das bênçãos e também o milagre da multiplicação das lutas. Sabendo que cada luta vencida, nós recebemos mais uma de brinde. Gostoso isso, né? Cada luta vencida, recebemos mais uma luta de brinde. Eu não vou lembrar quem falou essa frase, vê agora aqui, eu não vou lembrar, mas existiu um pregador que disse: Senhor, se o Senhor não me dá lutas, se o Senhor não me deixar passar por algumas tribulações, eu vou ficar meio desapontado, porque é sinal talvez que o Senhor não quer fazer mais nada em minha vida. E essa é a verdade.
mesmo olhando em meio aos mistérios da vida, nós precisamos saber que navegando no incerto, o Senhor é quem comanda o barco, amém? E nós podemos confiar que Ele está fazendo uma obra em nossas vidas, e Deus irá fazer algo incrível na sua vida esse ano. Creia nisso, tome posse, porque Ele é fiel. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus, Pai, que não leva em conta os nossos recursos. O Senhor é um Deus, Pai, que faz o incrível em nossas vidas, Pai. Nós procuramos tantos artifícios para viver o incrível, Pai. Nos espelhamos na vida dos outros, nos espelhamos em posses que os outros têm, em experiências que os outros vivem, para nos sentirmos melhor, Pai. E não nos atentamos ao incrível que o Senhor quer fazer em nossas vidas. O pouco recurso que nós temos, Pai, nos deixa anestesiados e parados, Pai, mas em nome de Jesus, que esse ano seja um ano de mudanças, um ano de reviravoltas, um ano onde a nossa mente irá se abrir para o extraordinário do Senhor, Pai. E nesse dia queremos orar pela nossa nação, que o Senhor venha fazer o incrível no nosso país, Pai. Às vezes nós não temos mais esperanças, nós não sabemos o que vai acontecer realmente, mas que o Senhor venha fazer o seu milagre em nome de Jesus. Amém. 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 Você trouxe o seu pedido de oração aí, coloque ele nas suas mãos, nós vamos orar juntos por ele, nós vamos clamar a Deus por esse pouco que nós temos. Esse pedido de oração que você trouxe, ou seja, ele escrito num papel para depositar aqui ou no seu coração, é o pouco que nós temos para oferecer diante de Deus. É a nossa parcela, é a nossa carência. Porque aquele jovem, na verdade, quando ele entrega da carência. O que é? Toda aquela multidão a ser alimentada com tão pouco. E quando nós entregamos nossa carência a Deus, Deus faz grandes coisas. Então, eu convido vocês a se colocarem em pé. Antes de nós orarmos pelo nosso mês de setembro, nós vamos orar pelos nossos pedidos, nós vamos consagrar ao Senhor, nós vamos depositar no altar do Senhor as necessidades do nosso coração. E nós vamos, depois que orarmos, nós vamos cantar aquele refrão dessa música que diz que nós estamos vivendo o melhor de Deus, os sonhos de Deus. Quem diria que eu viveria? Então eu quero que você feche os seus olhos agora e coloque no seu coração um pensamento onde você tem uma necessidade, onde você está vendo uma carência, onde você precisa do incrível acontecer. Incrível não significa que você não crê, é que ultrapassa a capacidade da lógica humana. Dizer que Deus fará coisa incrível sobre a sua vida não significa que você não acredita que Ele fará, mas que isso ultrapassa a nossa capacidade de raciocinar. Então coloque uma coisa essa noite, não várias, uma apenas, que você diz: dessa carência eu gostaria de ver a multiplicação, dessa necessidade eu queria ver a resposta. E eu quero dizer, depois de tudo isso, depois do cenário pronto, eu quero de novo cantar essa canção, dizendo: quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor para mim. Então coloque essa carência, essa necessidade, coloque esses 5 pães e 2 peixinhos nas mãos do Senhor, que pode fazer tudo, e vamos permitir que Ele restabeleça sobre as nossas vidas a vontade e a sua multiplicação generosa. Senhor, nós apresentamos a Ti as nossas carências mais profundas, nós apresentamos ao Senhor as nossas necessidades. E aí estão pessoas agora assistindo pela internet que estão dobrando os seus joelhos, estão curvando o seu coração e dizendo: Senhor, aqui está a minha carência. Talvez essa carência seja material e precise dessa provisão, porque já estão faltando alguns recursos, já estão sendo vendidos alguns patrimônios, e a vida está vindo simplesmente a consumir e a não produzir. Deus, talvez pessoas que estão passando por uma carência emocional, que precisam de gente perto delas, que não toleram mais essa distância de cônjuge, que se sente sozinha dentro de casa, ó Deus, que não sente mais a presença da esposa e que se sente solitário na vida, gente que se sente abandonada por filhos, netos, pelos pais, gente que precisa que essa carência seja suprida, nós apresentamos ao Senhor também. Gente que precisa de uma porta aberta, estão com todas trancadas, cadeadas, chaveadas, mas Deus, nós pedimos que essa necessidade seja suprida também. Gente que precisa do básico, gente que precisa da graça, gente que precisa de uma fé mais fortalecida, de uma fé mais portentosa, que se sustenta, que se fundamenta, que não arreda o pé da crença e da convicção de que Deus está no comando e no controle. Ó Deus, aqui estão nossas carências, nossas limitações.
E nós queremos apresentar a Ti e já agradecer, porque o Deus da provisão e da providência está nesse lugar, está conosco, é por nós e será por nós em todas as etapas da nossa vida. Então, Pai, aqui estão nossas carências em Tuas mãos. Nós queremos ver o incrível acontecer, para que as pessoas possam dizer: quem diria você, hein? E nós possamos dizer: não fui eu, foi o Senhor Todo-Poderoso que trouxe isso em minhas mãos. Para que esse mundo possa olhar com até desconfiança e dizer: quem diria, hein? E nós possamos dizer isso, ninguém podia dizer, mas o Deus do incrível, do impossível, do inacreditável, está agindo por mim e é por mim. Senhor, permita que as nossas necessidades se transformem em testemunhos, assim como 5 pães e 2 peixinhos se transformaram em texto bíblico, que a nossa provisão se transforme em testemunho. As pessoas estão perto e longe de nós. Em nome de Jesus, enche as nossas carências com a Tua provisão, e esses pedidos que apresentamos ao Senhor, nós queremos cantar alegres de que o Senhor certamente fará nos sonhar e agradecer por isso, em nome de Jesus. Vamos cantar juntos esse refrão? Vamos cantar dizendo: quem diria que eu viveria tudo isso que o Senhor tem para mim? E se você trouxe o seu pedido de oração, eu queria que você colocasse aqui na frente enquanto nós cantarmos essa canção. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Nós cremos nisso, Senhor. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Ele tem feito grandes coisas. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Escute isso. Eu já saí com lágrimas, as nossas carências. Agora estou em júbilo. Mas nós estamos certos da provisão. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos. Quem diria isso, que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor para mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor para mim? E agora nós vamos orar pela nossa nação. O mês de setembro é um mês onde nós comemoramos a independência do país. E nós estamos aqui declarando nessa noite, e temos dito isso, que nós oramos pela nossa nação. Nós não reclamamos dela, nós oramos por ela. Irmãos, eu não sei quantos posts você faz reclamando do Brasil. Eu não sei quantas ofensas você gera da nação que você vive e sobrevive dela. Não sei se você já teve a oportunidade nem de pisar ali no Paraguai e olhar na fronteira e depois olhar para o lado de cá e ver o país que nós temos. Nós temos o país mais lindo, mais belo, mais maravilhoso, com as pessoas mais lindas e mais belas desse mundo. A questão é conseguir enxergar nisso e declarar que o senhorio de Jesus potencializará a nossa nação. Então o que nós precisamos pedir pela nossa nação é que o senhorio de Jesus passe por todos os lugares, desde da Câmara de Deputados, ao Senado Federal, até as instituições públicas e privadas do nosso país, as escolas, as igrejas, as casas e as famílias, que o senhorio de Jesus se estabeleça sobre nós. Então nós vamos orar pela nossa nação e vamos apresentar o mês de setembro de 2021. Convido você a se ajoelhar, por gentileza. Se você não puder ajoelhar, você pode se sentar, porque nós vamos fazer isso juntos agora pela nossa nação. Senhor Jesus, nós estamos aqui consagrando o nosso mês de setembro de 2021. Nós queremos ver nesse mês a Tua provisão e certamente veremos. Nós queremos ver nesse mês o Seu milagre e certamente o veremos. Queremos ver nesse mês o Teu livramento e certamente o veremos, porque o Senhor é o Deus de todas as coisas e também das décadas, das eras, dos meses, dos anos, dos dias, dos solstícios. O Senhor é um dono de todas as estações. Então, Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor
a nossa vida e o nosso mês de setembro, já agradecendo a Ti, porque grandes coisas veremos o Senhor fazer no ano de 2021, especialmente no mês de setembro, onde seremos surpreendidos com bênçãos inesperadas, com coisas incríveis do Senhor. Mas, Pai, nós habitamos num país que precisa do Seu senhorio, num país que é conhecido, ó Deus, pela maledicência, pela sensualidade, um país que é conhecido pela corrupção, um país que é conhecido pela preguiça, um país que é conhecido pela prostituição, ó Deus, um país que é conhecido pelo atraso. Nós estamos, ó Deus, declarando que o nosso país não é isso que os outros pensam, não é isso que a Europa desenha de nós, ou que os países mais desenvolvidos desenham de nós. O nosso Brasil é um país de gente abençoada, de gente feliz, de gente crente no Senhor Jesus. Nosso país é um país de gente íntegra, de gente honesta. É verdade que existem suas exceções que estão na mídia, mas o nosso país é um país abençoado, Pai, sem catástrofes climáticas, sem guerras civis, ó Deus, sem pestes. Deus, nosso país é um país cheio de graça, de natureza, de bênção do Senhor, de norte a sul, de leste a oeste. A provisão do Senhor está diante dos nossos olhos. Então nós agradecemos pela nação que moramos, pelo solo que pisamos, aonde manifestamos as nossas residências, aonde nós tiramos o nosso salário, o nosso sustento. Então, Pai, manifesta o Teu senhorio e faz do povo crente dessa nação ser crente de verdade, ao ponto de orar pela nação e não pôr expectativas em homens, ao ponto de clamar pela nação e não fazer um messianismo político achando que tudo isso resolverá, ao ponto, ó Deus, de nós tomarmos atitudes sérias e não fazermos, ó Deus, delegações de tarefas a gente que não está nem aí com essa nação. Deus, ajuda esse povo crente, que crê no Seu nome, a manifestar o Seu senhorio, que os crentes se levantam nas universidades, nas instituições públicas, no Senado, ó Deus, na Câmara, nos lugares privados, nas empresas, nas famílias, que, ó Deus, os corruptores possam ser destruídos da nossa nação, a partir daqueles que são corruptíveis, de gente que troca as suas verdades por vantagens pessoais. Ó Deus, em nome de Jesus, gera em nós uma nação crente de verdade no Senhor. Ó Deus, que não apenas se nomeiem católicos, que se nomeiem espíritas, que se nomeiem evangélicos, mas gente que tenha valores da Bíblia, da Sua palavra, porque todos os cristãos dessa nação têm uma coisa em comum, a Bíblia, e que a Bíblia faça a verdade sobre nós, e que sejamos uma nação séria, sincera em Te amar. Abençoe a nossa nação, manifeste o Teu senhorio, afasta de nós a idolatria, afasta de nós, ó Deus, a permissividade, afasta de nós a prostituição, ó Deus, afasta de nós a sensualidade, afasta de nós a pobreza, a miséria, afasta de nós, ó Deus, as lutas que não trazem nenhum tipo de benefício ao povo. Ó Deus, abençoe, dá prosperidade à nossa terra, é o nosso povo, é a nossa língua, é a nossa cultura, é a nossa comida, mas também é o lugar onde o Senhor tem nos abençoado. Então, Pai, nós clamamos a Ti pelo nosso Brasil, e que um avivamento possa ser trazido apesar da pandemia, e que um avivamento possa ser trazido apesar do esfriamento de muitos, que possamos ver uma onda maravilhosa, vinda da glória do Senhor sobre a nossa nação, e que comece hoje, em nossos lares, em nossa vida comum, para que possamos ver isso atingindo a nossa nação. Assim nós apresentamos o nosso Brasil e o nosso mês de setembro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se levantar. Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria